Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Lendo. Se inscreva já para ficar por dentro dos próximos títulos e boa leitura. O Monge e o Executivo, capítulo 7, A Recompensa. Para cada esforço disciplinado, há uma retribuição múltipla. Frase de Jim Rohn. Eu estava sentado perto de Simeão em total silêncio, às 5:10 do nosso último encontro. De repente, ele se virou para mim e perguntou: "Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu esta semana, John?" "Não tenho certeza, mas acho que é alguma coisa ligada ao verbo amar", respondi imediatamente. "Você aprendeu bem, John." Muito tempo atrás, um advogado, chamavam os advogados de escribas, perguntou a Jesus qual o mandamento mais importante do judaísmo. Tente compreender o texto em que esta pergunta foi feita. O judaísmo evoluíra durante séculos e foi gravado em milhares de velhos pergaminhos. Mas o advogado queria saber a única coisa mais importante da religião. E Jesus lhe disse simplesmente que era amar a Deus e ao próximo. O que significa que amar é mais importante do que ir à igreja ou seguir uma série de regras. Descobri que ser apoiado por uma comunidade amorosa em nossa jornada é certamente benéfico, mas amar é muito mais importante. Um sábio cristão chamado Paulo escreveu há cerca de 2 milênios que apenas 3 coisas importam: fé, esperança e amor. E acrescentou que a maior delas é o amor. Acho que com amor você está no caminho certo, John. Sabe, Simeão, você não fez pregação para nós, nem impôs sua crença religiosa, e você é frade. No princípio, quando cheguei aqui, eu receava ser doutrinado. Acho que foi Agostinho quem disse que devemos pregar o evangelho em toda parte onde formos, e usar as palavras só quando necessário. Sim, bem, acho que você, de fato, não precisa de palavras. Sua vida é um exemplo para todos nós. Isto é, você é um modelo de generosidade, desistindo de tudo e vindo aqui para servir. Ao contrário, John, há muitas razões que poderiam até ser chamadas de egoístas, que me levaram a escolher viver e servir aqui. Servir, sacrificar-me, obedecer ao reitor e à congregação produzem maravilhas para quebrar minha natureza autocentrada. Quanto mais quebro meu orgulho e meu ego, mais alegria tenho na vida. John, às vezes sinto uma alegria tão absolutamente indescritível quando me dou aos outros que egoisticamente fico querendo servir mais. Eu gostaria de ter a sua fé, Simeão. Mas a fé, a liderança, o amor e todas as outras coisas sobre os quais falamos esta semana são difíceis para mim e tão naturais para você. Lembre-se, John, as coisas não são sempre como parecem ser. Quando eu cheguei aqui, tudo me pareceu muito difícil. Só Deus sabe o quanto eu lutei e ainda luto para desapegar-me e doar-me aos outros. Mas confesso a você que é mais fácil agora, porque essas coisas se tornaram mais inconscientes e eu me tornei mais habilidoso. E Jesus me ajuda ao longo do caminho. Bem, eu sei que você acredita que Jesus o ajuda, mas eu sinto que preciso de um pouco mais de prova. Infelizmente, você não pode provar a existência de Deus. Você está certo, John. Não posso provar a você empiricamente a existência de Deus, assim como você não pode, empiricamente, provar-me que Deus não existe. Contudo, vejo a prova da existência de Deus em todos os lugares para onde olho. Você provavelmente vê um mundo diferente do meu. Lembre-se do que falamos antes. Não vemos o mundo como ele é. Nós o vemos como somos. Talvez eu precise começar a olhar para as coisas de maneira diferente. Lembre-se do poder da percepção seletiva, John. Vemos e encontramos as coisas que procuramos. Eu estava sentado no sofá meia hora antes da sessão da manhã, hipnotizado pelo fogo e completamente imerso em meus pensamentos.
De repente, lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, algo que não acontecia havia mais de 30 anos. O sargento veio caminhando, sentou-se no sofá perto de mim, bateu no meu joelho e perguntou: "Você está bem, parceiro?" Eu apenas balancei a cabeça. Estranho. Para minha surpresa, eu não estava envergonhado pelas lágrimas, nem me sentia obrigado a encobri-las. Deixei-as rolarem, e o sargento continuou sentado lá, perto de mim em silêncio. Estas são as nossas últimas horas juntos em grupo, e eu estou curioso a respeito dos pensamentos que vocês devem ter sobre o que discutimos. Há alguns sim, mas, outros e se, na cabeça de alguém esta manhã? Estou com a sensação de que é trabalho demais, eu disse, minha voz um pouco quebrada. O esforço que vai ser necessário para estabelecer influência, o trabalho de prestar atenção, amar, doar-se aos outros e a disciplina para aprender novas práticas e comportamentos me levam a uma dúvida que me incomoda. Simeão, vale a pena todo esse esforço? John, esta é uma pergunta que eu me fiz várias vezes durante anos. O líder que opta pela autoridade e influência precisa fazer muitas escolhas e sacrifícios. É necessária muita disciplina. Mas para mim é claro que foi para isso que nos inscrevemos, quando voluntariamente resolvemos ser líderes. A treinadora começou a mexer-se na cadeira. Uma das coisas que dizemos aos nossos atletas é que a disciplina exige dedicação e trabalho duro, mas em compensação sempre traz prêmios. Por exemplo, alguém aqui faz exercício regularmente? Eu tento andar de patins 3 ou 4 vezes por semana, disse a enfermeira. Chris continuou. Kim, você percebe quais são os prêmios pelo esforço e disciplina de patinar regularmente? Claro que sim, Kim respondeu com entusiasmo. Eu me sinto melhor, minha mente fica mais clara. Patinar me ajuda a manter a forma e a controlar a minha tensão pré-menstrual. Há até um benefício espiritual, pois eu aproveito os momentos em que patino para meditar. Nós, treinadores, ensinamos aos jogadores que os ganhos obtidos se aplicam a qualquer disciplina assumida. Pensem nos prêmios pelo treinamento para usar o urinol, escovar os dentes regularmente, aprender a ler e a escrever, tocar piano, aprender a costurar, seja lá o que você for aprender a fazer. Nesse caso, a disciplina exigida para liderar com autoridade nos trará ganhos e benefícios. Você está certa, Cris. Simeão respondeu, parecendo satisfeito. De fato, há muitos prêmios, ou o que gosto de chamar de recompensas. Alguém pode citar alguma? Bom, vou começar pelo óbvio, a diretora respondeu. Quando optamos por doar, nos servindo e nos sacrificando pelos outros, nós construímos influência. Um líder que sabe exercer influência é um líder cujas habilidades estão se desenvolvendo. Obrigado, Teresa. O que mais? Isso nos dá uma missão na vida, o sargento anunciou corajosamente. O que você quer dizer com isso, Greg? Simeão perguntou. Uma das razões pelas quais eu gosto da vida no exército é que ela nos dá uma missão, um objetivo, uma visão. Uma razão para acordar de manhã. Como a treinadora disse, há várias recompensas pelo esforço disciplinado, inclusive a disciplina exigida para ser um militar, uma pessoa. A missão de construir autoridade servindo pelos quais o líder é responsável poderia dar ao líder uma visão real da direção que ele ou ela vai tomar. E quando se tem esta visão, a vida passa a ter um propósito e um significado. Linda colocação, Greg. Muito obrigada por esse presente, Simeão sorriu. Quando examinamos tudo o que se requer para liderar com autoridade, percebemos logo que isso exige muito trabalho e esforço. O trabalho de tratar os outros com bondade, de ouvir ativamente, de ter e expressar consideração, de elogiar, de reconhecer, de estabelecer o padrão, de deixar claras as expectativas, de dar às pessoas condições para manterem o padrão estabelecido. Isto é, de fato, uma missão diária, como Greg disse. Pensando nisso, o pregador acrescentou: disciplinar-se para liderar com autoridade parece uma declaração de missão pessoal. Há alguns anos era comum às organizações
definirem sua missão e registrarem seu objetivo, mas nunca nos demos conta de como é importante ter uma declaração de missão do que queremos e pretendemos como indivíduos. Alguém uma vez disse que, se não tivermos um objetivo definido, nos dispersaremos em ações sem sentido. Uma das coisas que aprendi na vida, Simeão acrescentou, foi que as declarações de missão das organizações são boas e acho até que servem a um propósito positivo. Mas nunca devemos esquecer que as pessoas aderem ao líder antes de aderirem a uma declaração de missão. Se aderirem ao líder, elas irão aderir a qualquer declaração de missão que o líder tiver. A diretora comentou: estou muito grata a você, Greg, por levantar essa questão de missão, de objetivo e sentido. Nossos alunos estão à procura, às vezes, desesperadamente, do objetivo e sentido do que fazem. E se essa necessidade não é satisfeita, voltam-se para as gangues, as drogas, a violência e o exército de outros demônios para preencher o vácuo. Simeão acrescentou: uma vez li um estudo sociológico feito a partir de uma pesquisa com 100 pessoas de mais de 90 anos. A pergunta era simples: se você tivesse que viver sua vida outra vez, o que faria de maneira diferente? As 3 principais respostas foram que elas se arriscariam mais, refletiriam mais e realizariam mais coisas que permanecessem depois que elas se fossem. Bem, liderar com autoridade, por certo, significa arriscar-se, o sargento disse sem hesitar. Se você topar com um chefe que se apoia no poder, é provável que em pouco tempo estará no olho da rua. Ei, Greg, tudo na vida é arriscado, eu reagi. Principalmente para o líder. Você conhece o velho ditado: quanto mais perto do alto, tanto mais perto da porta. O ex-treinador do Houston Oilers uma vez disse: há apenas 2 espécies de treinadores, os que são despedidos e os que estão para ser despedidos. Encare essa. O líder corre risco de qualquer maneira. Eu gosto da parte da pesquisa que fala em refletir mais, a enfermeira disse tranquila. No princípio dessa semana, Simeão nos pediu para refletir mais sobre a tremenda responsabilidade de ter seres humanos confiados ao nosso cuidado. Acho que esses 100 velhinhos estão certos. Devemos refletir mais sobre nossas responsabilidades hoje e não quando estivermos em um asilo de velhos. O pregador acrescentou: gosto da parte da pesquisa sobre realizar mais coisas que permaneçam depois da nossa morte. Passei muito tempo com idosos e essa questão de ter trazido uma contribuição para a vida dos outros é fundamental para que o envelhecimento e a morte se deem em paz. No fim, a única questão importante será: que diferença nossas vidas fizeram no mundo? Se exercermos liderança dentro do conceito que vimos durante essa semana, teremos a oportunidade única de fazer uma real diferença na vida dos outros. A alternativa é seguir a multidão e liderar a maneira antiga do faça isso ou senão. Mas, claro, os que seguem a multidão nunca serão seguidos por ela. A diretora disse: fazer diferença na vida dos outros é muito importante. Uma tribo de índios americanos tem um velho ditado que diz: quando você nasceu, você chorou, e o mundo regozijou. Viva sua vida de tal maneira que quando você morrer, o mundo chore, e você regozije. Que ditado bonito, Teresa, a enfermeira exclamou. Simeão, parece-me que outra recompensa seria uma vida de harmonia espiritual. Se de fato estivermos liderando com autoridade, nos doando aos outros, estaremos seguindo a regra de ouro. Nossas vidas estarão em sintonia com Deus, ou com o nosso poder mais alto, se preferirem. Fiz um curso de religiões comparativas e me lembro de ter lido o clássico de Huston Smith, The Religions of Man, As Religiões do Homem. No epílogo, ele discute o relacionamento entre as grandes religiões do mundo e conclui que, num ponto muito importante, elas são iguais, isto é, cada uma das grandes religiões contém uma versão da regra de ouro. Grande observação, Kim, a treinadora comentou.
Eu sempre quis saber como integrar minhas crenças espirituais com o meu trabalho, e acho que estou encontrando uma pista aqui. Como Vince Lombardi disse, nós não temos que gostar dos nossos colegas e sócios, mas como líderes devemos amá-los e tratá-los como gostaríamos de ser tratados. E como quero ser tratada? Quero que meu líder seja paciente comigo, me dê atenção, me valorize, me incentive, seja autêntico comigo, me trate com respeito, satisfaça minhas necessidades quando surgirem, me perdoe quando eu errar, seja honesto comigo, me dê retorno, me dê condições para atingir os objetivos e, por fim, seja comprometido. Então, a regra de ouro diz como devo me comportar em relação aos meus liderados, exatamente como eu gostaria de ser tratada. Se de fato temos um Pai no céu, e é claro que eu estou convencido disso, falou Simeão suavemente, parece-me claro que a regra deste Pai seja que nos amemos uns aos outros. Não amar no sentido de como nos sentimos uns em relação aos outros, mas na maneira como nos comportamos uns com os outros. Deixe-me fazer uma analogia sobre a minha situação de pai de 5 filhos e a situação de Deus com meus filhos. Como pai, por mais que eu desejasse que fosse diferente, sei que meus filhos nem sempre se darão bem entre si. Sei que haverá conflito, sei até que eles podem não gostar um do outro. Mas o que espero é que eles se tratem com respeito, que se tratem como as pessoas importantes que cada um deles é, que se tratem como gostariam de ser tratados. Esta era a norma em minha casa. Vocês não acham que Deus olha para os seus filhos dessa maneira? Nem mesmo o sargento fez objeção a esta fala durante o intervalo da manhã. Esta é a nossa última hora juntos, Simeão começou. Discutimos as várias recompensas que nos chegam quando nos disciplinamos para liderar com autoridade, mas ainda há uma recompensa muito valiosa que deve ser mencionada. É a recompensa da alegria. Alegria, Simeão? O sargento perguntou respeitoso. O que é que a felicidade tem a ver com a liderança? Eu falo de alegria, Greg, não de felicidade. Porque a felicidade é baseada em acontecimentos. Se coisas boas acontecem, estou feliz. Se acontecem coisas más, estou infeliz. A alegria é um sentimento muito mais profundo, que não depende de circunstâncias externas. A maioria dos grandes líderes que se apoiaram na autoridade tem falado dessa alegria. Buda, Jesus Cristo, Gandhi, Martin Luther King e até Madre Teresa. A alegria é a satisfação interior e a convicção de saber que você está verdadeiramente em sintonia com os princípios profundos e permanentes da vida. Servir aos outros nos livra das algemas do ego e da concentração em nós mesmos que destroem a alegria de viver. Tive vontade de falar. Minha mulher me diz que tem muitos clientes autocentrados que jamais cresceram emocionalmente. Ela me explicou isso da seguinte maneira. Em certo sentido, os recém-nascidos e as crianças são o máximo em matéria de egoísmo, verdadeiras máquinas de necessidades e vontades. Para uma criança, suas necessidades e vontades são primárias, exigidas, gritadas, porque, de fato, a sobrevivência da criança está em jogo. Por volta dos terríveis 2 anos, quase todas as crianças praticamente se tornam tiranas, subordinando o mundo aos seus desejos e comandos. Infelizmente, muitas pessoas jamais saem desse estágio de eu primeiro e passam pela vida como crianças de 2 anos vestidas de adultos, querendo que o mundo satisfaça suas vontades e necessidades. Essas pessoas que deixaram de crescer se tornaram cada vez mais egoístas e autocentradas. Elas constroem muros emocionais em torno de si. Minha mulher me diz que essas pessoas são terrivelmente solitárias e infelizes. O pregador acrescentou. Muitas vezes digo aos jovens que um dos benefícios do casamento é dar aos casais a oportunidade de saírem do autocentrismo, tornando-se atentos às necessidades do seu marido ou mulher. Ter filhos é outra oportunidade de crescer e superar nosso egoísmo, ao doar-nos a eles. Um dos desafios da vida de solteiro ou de quem vive sozinho é não se tornar exageradamente autocentrado.
As pessoas autocentradas são as pessoas mais solitárias e menos alegres que conheço. A enfermeira voltou a falar. Parece que nosso ego, nosso orgulho e egoísmo muitas vezes interferem. The Religions of Man, de Smith, que mencionei de manhã, afirma que todas as grandes religiões do mundo concluem que o maior problema do homem, desde o princípio dos tempos, é sua natureza autocentrada, seu orgulho, seu egoísmo. Algumas religiões referem-se a isso como pecado. Smith conclui que todas as grandes religiões do mundo ensinam a superar nossa natureza egoísta. O pregador sugeriu: minha fé me ensina que o homem nasce com essa maldição chamada pecado original. Talvez nossa natureza egoísta seja o pecado original. Ontem nós fizemos a pergunta: o que é a natureza humana? Quando pensei nessa pergunta ontem à noite, compreendi que minha natureza mais básica é procurar ser o número 1. Concluí que me doar aos outros certamente não é natural. Como quem disse, disciplinar-se para doar-se aos outros é aprender a fazer o que não é natural. A diretora acrescentou: C.S. Lewis, um dos meus autores prediletos, uma vez disse que, se você não acreditar que é autocentrado, provavelmente é autocentrado. Para ilustrar sua afirmação, ele nos desafia a olhar para uma coleção de fotografias de família e perguntar a nós mesmos: julguei ou não a qualidade da foto dependendo de como eu saí nela? Obrigado pela contribuição. Simeão sorriu balançando a cabeça. Amar aos outros, doar-nos e liderar com autoridade nos forçam a quebrar nossos muros de egoísmo e ir ao encontro das pessoas. Quando negamos as nossas próprias necessidades e vontades e nos doamos aos outros, crescemos. Tornamo-nos menos autocentrados e mais conscientes dos outros. A alegria é uma consequência dessa doação. A diretora citou outra vez. Uma vez perguntaram ao Dr. Cary Menninger, famoso psiquiatra, o que ele recomendaria a alguém que estivesse a ponto de ter uma crise nervosa. Ele disse para a pessoa sair de casa, ir ao encontro de alguém necessitado e ajudar essa pessoa. Acho isso bastante óbvio, afirmou o sargento. Quando ajudamos alguém, naturalmente nos sentimos bem. Mesmo quando assino um cheque para uma obra de caridade, acredito que uma das maiores motivações é o fato de isso me fazer sentir bem. Obrigado por sua honestidade, Greg, disse Simeão. Eu tenho uma citação para você de uma das minhas pessoas favoritas, o Dr. Albert Schweitzer. Ele disse: eu não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei: os únicos que serão realmente felizes são os que buscaram e descobriram o que é servir. Talvez serviço e sacrifício sejam o tributo que pagamos pelo privilégio de viver. O pregador falou. No Evangelho de João, Jesus diz aos seus discípulos que sua imensa alegria poderia ser a alegria deles, se obedecessem os seus mandamentos. Ele termina dizendo: este é o meu mandamento, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Jesus sabia que haveria alegria em amar doando-se aos outros. Por favor, vamos voltar ao ponto antes que o pregador comece a passar o pires, o sargento provocou, desta vez com um sorriso. Simeão prosseguiu. O ponto, Greg, é que há grande alegria em liderar com autoridades, servindo aos outros e satisfazendo suas necessidades legítimas. É esta alegria que nos sustentará na jornada através deste acampamento espiritual que chamamos Terra. Estou convencido de que o nosso objetivo aqui não é necessariamente ser felizes ou nos satisfazer pessoalmente. Nosso objetivo aqui, como seres humanos, é evoluir para a maturidade espiritual e psicológica. Isto é o que agrada a Deus. Amar, servir e doar-se pelos outros nos forçam a sair do egocentrismo. Amar os outros nos faz sair de nós mesmos. Amar aos outros nos força a crescer. E isso começa com uma escolha, o sargento lembrou. Intenções menos ações igual a nada. Temos que agir de acordo com o que aprendemos, porque se nada muda, nada muda.
Pode ser que eu tenha uma melhor do que essa, Greg, a diretora brincou. A definição de insanidade é continuar a fazer o que você sempre fez, desejando obter resultados diferentes. O grupo todo riu. Nosso tempo juntos terminou, disse Simeão, ficando sério de repente. Aprendi muito esta semana e agradeço pelos dons e descobertas que cada um de vocês trouxe para o nosso grupinho. Eu, inclusive? O sargento perguntou em tom de dúvida. Principalmente você, Greg, Simeão respondeu com sinceridade. Ao terminar, minha oração para cada um de vocês é pedindo que tenham avançado alguns pequenos passos em sua jornada, como resultado desse tempo que passamos juntos. Pequenos passos podem não fazer muita diferença numa jornada curta, mas para a longa jornada da vida, são capazes de colocar vocês num lugar completamente diferente. Boa sorte e que Deus acompanhe cada um no caminho que tem pela frente. O monge e o executivo. Epílogo. Uma jornada de 200 quilômetros começa com um simples passo. Provérbio chinês. Os 6 participantes do retiro almoçaram juntos antes de se despedir. As lágrimas rolaram livremente. Até o pregador e o sargento se abraçaram e riram alto. O sargento sugeriu que nos encontrássemos para uma reunião dentro de 6 meses, o que prometemos fazer. Greg também se ofereceu para ser o secretário do grupo e garantiu manter todos informados da data e local da reunião. O sujeito que mais parecia ter resistido ao retiro era o que não queria que ele terminasse. Eu começava a compreender que as qualidades que mais me irritavam nos outros, em pessoas como o sargento, eram as qualidades de que eu não gostava em mim mesmo. Em Greg, talvez fosse um pouco mais transparentes, mas ao menos ele era honesto e autêntico a respeito de quem era. Uma das muitas resoluções que tomei aquela semana foi de fingir menos e de trabalhar um pouco mais para ser autêntico com as pessoas. Humildade. Acho que foi assim que Simeão chamou. Espero que Simeão possa juntar-se a nós nessa reunião, a enfermeira propôs. Não deixe de convidá-lo, Greg, está bem? Claro, o sargento prometeu. Mas alguém sabe por onde anda Simeão? Eu queria muito me despedir dele. Procurei Simeão pela propriedade, mas não o encontrei. Peguei minha mala e saí do quarto para sentar-me no banco perto do estacionamento. Eu sabia que Rachel apareceria a qualquer momento e senti um certo pânico. Eu tinha que me despedir de Simeão. Deixei a mala e caminhei em direção à escada que levava ao lago Michigan. Lá embaixo vi a figura de um homem e desci as escadas gritando: Simeão, Simeão! Ele parou e virou-se enquanto eu corria para ele. Nós nos abraçamos e dissemos adeus. Não sei como agradecer você por essa semana, Simeão. Gaguejei sem jeito. Aprendi coisas tão valiosas. Só espero que possa aplicar algo do que aprendi quando voltar para casa. Simeão olhou profundamente nos meus olhos e disse: há muito tempo, um homem chamado Cyrus disse que de nada vale aprender bem se você deixar de fazer bem. Você fará bem, John. Estou certo disso. Seus olhos me transmitiram a convicção de que eu sabia que faria bem, o que me deu esperança. Mas por onde começar, Simeão? Você começa com uma escolha. Devagar subi os 243 degraus e me sentei outra vez no banco perto da mala para esperar Rachel. O último carro tinha acabado de sair e o mosteiro estava deserto e silencioso. Sentei-me, ouvindo o farfalhar de folhas secas agitadas pela brisa de outono, que vinha do lago. Eu estava perdido em meus pensamentos. Não sei quanto tempo passou até que o som distante de um carro aproximando-se me trouxe de volta. Pude ver um rastro de poeira seguindo nosso Mercury branco enquanto ele galgava o caminho de 2 trilhas e entrava no estacionamento. As lágrimas começaram a brotar de meus olhos e eu fiquei de pé, olhando além do lago Michigan pela última vez. Tomei uma decisão silenciosa. Ouvindo a porta do carro bater, virei-me para ver uma Rachel sorridente, correndo em minha direção.
Ela nunca me pareceu tão bonita quanto naquele momento. Rachel correu para os meus braços e eu a abracei longamente, até que ela se soltou. Que surpresa, ela brincou. Não consigo me lembrar da última vez em que eu soltei você primeiro. Que abraço bom! Apenas um primeiro passo em uma nova jornada, respondi, orgulhoso. Um livro fascinante que você não vai conseguir largar. O Monge e o Executivo contêm tesouros que irão transformar a sua vida. Frase de Joe Wheeler, presidente da Nestlé americana. Você está convidado a juntar-se a um grupo que durante uma semana vai estudar com um dos maiores especialistas em liderança dos Estados Unidos. Leonard Hoffman, um famoso empresário que abandonou sua brilhante carreira para se tornar monge em um mosteiro beneditino, é o personagem central desta envolvente história criada por James C. Hunter para ensinar de forma clara e agradável os princípios fundamentais dos verdadeiros líderes. Se você tem dificuldade em fazer com que sua equipe dê o melhor de si no trabalho e gostaria de se relacionar melhor com sua família e seus amigos, vai encontrar nesse livro personagens, ideias e discussões que vão abrir um horizonte em sua forma de lidar com os outros. É impossível ler esse livro sem sair transformado. O Monge e o Executivo é, sobretudo, uma lição sobre como se tornar uma pessoa melhor. Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ative o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até a próxima!